A guerra é cara, mesmo em bons momentos. O conflito entre Rússia e Ucrânia está entre os mais caros da história recente. O governo russo já gastou centenas de bilhões de dólares em sua invasão até o momento. E quanto mais tempo os combates continuarem, mais insustentável isso se torna. A máquina de guerra de Vladimir Putin está drenando a Rússia e acelerando a queda livre da economia, levando o país rapidamente à recessão. No início da guerra, o Kremlin tinha reservas para recorrer quando sua economia começou a sentir a pressão. Anos antes da invasão de 2022, já previa as sanções e dificuldades financeiras que enfrentaria quando a guerra começasse. Encontrou formas de se antecipar, como minimizar dívidas externas, reduzir dependência de tecnologias ocidentais e acumular o Fundo Nacional de Riqueza, ou o xadrez de guerra de Putin, como passou a ser conhecido desde então. Começou a fortalecer relações comerciais importantes com países como Índia e China. Além disso, confiantes de que seguiriam investindo em combustível russo e outros recursos, independentemente da situação na Ucrânia. Assim, mesmo com várias sanções ocidentais em 2022 e 2023, a economia russa seguiu relativamente estável. Putin se orgulhou. A economia russa e a gestão mostraram-se mais fortes do que o Ocidente pensava. Com o tempo, as sanções começaram a causar impacto. E os gastos imprudentes de Putin com defesa estão, na prática, cavando um buraco cada vez mais fundo para o país, do qual talvez ele nunca consiga sair. Agora, o líder russo se encontra entre a cruz e a espada. Quanto mais Putin investe na guerra, mais a economia do país enfraquece internamente. Por outro lado, mesmo que o presidente russo seguisse na direção oposta e cortasse drasticamente os gastos com defesa e segurança, seu país provavelmente enfrentaria uma recessão de qualquer forma. Economistas especialistas afirmam que não há saída viável nem chance de vitória para Putin. Em vez disso, ele simplesmente precisa decidir qual caminho ele acha que seria o menos destrutivo, ou qual deles traria mais benefícios para ele. No âmbito pessoal, isso pode justificar o anúncio do governo russo de destinar 38% do orçamento federal a áreas militares e de segurança em 2026. Esse é um nível de gasto militar sem precedentes. E há poucos países, se é que existe algum, em qualquer lugar do mundo, que estariam dispostos a gastar uma quantia tão impressionante de seus orçamentos. Apenas com guerra, sobrando pouco para os demais custos de administrar um país. A Rússia acredita ser o caminho certo e apresentou ao Estado o projeto de orçamento para 2026 a 28. Duma reservou 129 trilhões de rublos, cerca de 159 bilhões de dólares, só para financiar a guerra na Ucrânia em 2026. Isso é, na verdade, uma redução muito pequena, uma redução de 44%, para ser preciso, quando comparado aos números relatados para 2025. Com isso, Putin pode dizer que cumpriu a promessa feita em junho de 2025, quando anunciou: estamos planejando cortar os gastos com defesa, e estamos planejando para o próximo ano, para o ano seguinte e para os próximos 3 anos. Porém, muitos não esperavam uma redução tão pequena quando o presidente russo mencionou cortes no orçamento. Somando 129 trilhões de rublos para defesa aos custos extras do exército, polícia e serviços secretos, a Rússia gastará cerca de 1,684 trilhão de rublos ou 207 bilhões de dólares. Além disso, não seria surpreendente se os gastos reais da Rússia acabassem ultrapassando esse valor. Na verdade, é muito provável que isso aconteça. Uma fonte interna com conhecimento do processo orçamentário revelou a Reuters que os gastos militares reais da Rússia regularmente excedem as metas estabelecidas, com despesas adicionais às vezes sendo ocultadas do público. Olhando para 2025, por exemplo, os números oficiais dos gastos com defesa da Rússia são classificados como confidenciais. Portanto, o público e o mundo em geral nunca saberão exatamente quanto o país investiu em sua invasão. Sabemos por publicações que fundos extras foram destinados ao esforço de guerra. Exemplo: 30 bilhões de rublos foram destinados ao Banco de Poupança e Crédito Grande Banco do setor militar industrial russo. É provável que casos semelhantes surjam e sejam revelados em 2026, 2027 e enquanto a guerra durar.
Não surpreenderia se a Rússia resolvesse ajustar seus gastos de repente. Outra fonte disse a Reuters: se houver guerra, podem adicionar financiamento a qualquer momento. Os gastos previstos para 2027 também devem superar os níveis de 2025, sugerindo que o governo russo está disposto a apostar tudo na guerra pelo tempo que julgar necessário, independentemente do custo. Como a Rússia pretende arcar com esses gastos? Bem, o Ministério das Finanças do país parece ter trabalhado duro para encontrar maneiras de tapar os buracos na economia enquanto mantém o investimento em defesa o mais alto possível. No fim, decidiu-se pela opção mais simples e óbvia: aumentar o imposto sobre o valor acrescentado para 22%, além de aumentar vários outros impostos, para gerar o dinheiro extra para financiar a guerra. Em outras palavras, são as pessoas e empresas russas comuns que, mais uma vez, vão pagar a conta pela guerra de Putin contra a Ucrânia. Apesar da promessa do governo de manter impostos sobre o valor acrescentado de 10% em alimentos, remédios e produtos infantis, o russo comum inevitavelmente perderá dinheiro com essas decisões. Diversos economistas reconheceram que o aumento do imposto sobre o valor acrescentado quase certamente vai desacelerar a economia, desencadear uma nova onda de inflação e levar ao aumento de preços na maioria dos bens e serviços. Pessoas precisam viver. Num momento em que a vida já está cada vez mais cara e desafiadora para as famílias russas, isso só vai piorar as coisas. O Kremlin tentou minimizar os impactos negativos, e o porta-voz Dmitry Peskov classificou o novo orçamento como totalmente equilibrado. Ao dizer que o aumento de impostos é normal para um Estado nesse estágio, Peskov também seguiu o roteiro do Kremlin ao destacar a importância de vencer a guerra. Pelo bem dos nossos filhos e netos, este é o estágio mais crítico da guerra e definirá o futuro. Por isso, o nosso patriotismo. Conforme perdem dinheiro e enfrentam mais dificuldades, os russos tendem a discordar dessa definição de patriotismo. Pesquisas mostram que a maioria dos russos quer um fim pacífico para a guerra, não a continuação dos combates. É provável que a popularidade de Putin continue a cair quanto mais tempo o conflito durar. No entanto, o presidente russo pode achar que não há alternativa, já que o economista Vadim Baranov disse que o Kremlin precisou divulgar um orçamento de guerra para mostrar ao mundo que a Rússia mantém suas prioridades políticas, ou seja, é uma demonstração de força, ao anunciar que pretende aumentar os gastos nesta guerra por vários anos. A Rússia está dizendo ao mundo que não tem intenção de desistir, levantar a bandeira branca ou sentar-se à mesa de negociações tão cedo. Está pronta para continuar bombardeando a Ucrânia, enviar grandes tropas e blindados pela fronteira e fazer de tudo para capturar território e atingir seus objetivos. Caberá à Ucrânia e aos seus aliados responderem de acordo. E a Rússia pode esperar que essa decisão cause ondas de medo e pânico em Kiev e além, talvez até pressionando a Ucrânia a concordar em ceder seus territórios e assinar um acordo de cessar-fogo que favoreça muito a Rússia. Na realidade, porém, é altamente improvável que isso aconteça. A Rússia tem mais chances de enfrentar uma situação muito mais grave e desesperadora por causa de suas decisões orçamentárias. Em junho de 2025, no Fórum Econômico Internacional de São Petersburgo, vários altos funcionários do setor bancário e financeiro russo soaram o alarme, alertando que a Rússia estava diante de uma escolha entre salvar sua economia ou persistir na guerra. Em setembro de 2025, German Gref, chefe do Sberbank, alertou que o crescimento econômico na Rússia estava quase zero e pediu ação rápida do Banco Central para evitar estagnação. É crucial sair do resfriamento econômico controlado para não virar estagnação. Reiniciar a economia será bem mais difícil do que resfriá-la. Outros concordaram. E até o ministro do Desenvolvimento Econômico da Rússia, Maxim Reshetnikov, expressou temor de que o país estava à beira de recessão. Bem, se fosse uma escolha simples entre continuar com a guerra ou proteger a economia, essa escolha já foi claramente feita. Putin escolheu a guerra e enfrentará consequências que prometem ser muito severas. Como mencionado, a economia russa lidou relativamente bem nos primeiros anos da guerra devido aos esforços proativos antes da invasão, para se preparar.
O governo direcionou dinheiro dos cofres públicos para o complexo militar industrial e contou com fortes relações comerciais com países como China e Índia para manter sua indústria petrolífera, extremamente importante, funcionando sem problemas. Mesmo com sanções e rompimento de laços de bancos e empresas russas pelos países ocidentais. Esse ímpeto foi diminuindo e, desde 2025, crises afetaram setores como construção civil, mineração e transporte. Até a indústria do petróleo, que por tanto tempo sustentou as bases da economia russa, responsável por cerca de 1/5 da receita nacional, também começou a sofrer. A produção e a receita do petróleo caíram drasticamente recentemente. E com a Ucrânia lançando uma série contínua e coordenada de ataques estratégicos à infraestrutura de petróleo, como oleodutos e refinarias, isso só vai piorar antes de ter qualquer chance de melhorar. Além disso, 3 fatores adicionais significam que a economia da Rússia está prestes a estagnar no futuro próximo. Primeiro, há o efeito das sanções ocidentais. Embora as sanções não tenham causado grande impacto no início da guerra, as várias ondas ao longo dos anos acabaram cobrando seu preço. Elas isolaram bancos e empresas russas de grandes partes do mundo, tornando as importações mais caras e as exportações mais difíceis de realizar. Essas sanções devem seguir, com União Europeia e outros países já preparando novas ações, buscando novas maneiras de punir oligarcas russos, bancos e autoridades governamentais. O segundo grande fator é a escassez de mão de obra. A Rússia está enfrentando uma escassez dramática em todos os principais setores da economia, em parte devido ao número colossal de trabalhadores que foram mobilizados ou recrutados para o esforço de guerra. Além dos cerca de 1 milhão de russos que saíram do país após o início da guerra. Muitos dos que partiram incluem algumas das mentes jovens mais brilhantes da Rússia, incluindo inúmeros indivíduos com ensino superior que contribuíram muito para a economia do país, mas que agora estão fazendo suas vidas em outros lugares. Em outros países, dezenas de milhares de russos são recrutados e enviados à linha de frente mensalmente, muitos sem retornar para casa. Quanto mais tempo isso durar, menos pessoas haverá na Rússia para trabalhar nos diversos empregos necessários para manter a economia e seus vários setores essenciais funcionando. Haverá menos fazendeiros, mineradores, trabalhadores da construção, caminhoneiros e operadores de logística. E se as empresas não conseguirem encontrar pessoas treinadas e experientes para fazer o trabalho necessário, muitas delas, inevitavelmente, serão forçadas a fechar as portas. O terceiro e último fator que prejudica a economia da Rússia, agora e no futuro, é a alta inflação. Impulsionada pelos gastos militares excessivos do Kremlin, a inflação está disparando na Rússia. O Banco Central tomou medidas para acalmar a situação, aumentando as taxas de juros. Na economia, toda ação tem consequências. Com juros em níveis recordes, tomar empréstimos ficou quase impossível para russos e empresas fora do setor militar. Com menos acesso a crédito, hipotecas e linhas de crédito, o consumo diminui, a economia enfraquece e a qualidade de vida cai. O orçamento mais recente do Kremlin não resolverá esses 3 problemas em 2026, e provavelmente eles durarão ainda mais. As taxas de juros continuarão altas, e o aumento de impostos vai sufocar as indústrias civis, de acordo com Alina Rybakova, pesquisadora sênior do Instituto Peterson de Economia Internacional. Ao mesmo tempo, tantos russos agora dependem economicamente do complexo militar industrial. Então, mesmo que o Kremlin fizesse um esforço concentrado para cortar o financiamento estatal ao setor de defesa, numa tentativa de pôr fim à guerra, então essa decisão também levaria a crises inimagináveis. Economistas compararam a situação atual à crise financeira global de 2008. Quando a bolha imobiliária nos Estados Unidos cresceu demais e colapsou, provocou um desastre econômico global. Na Rússia, em vez do mercado imobiliário, é o complexo militar industrial que está absorvendo fundos e recursos em níveis absurdos. Muitos trabalhadores migraram para a indústria, causando escassez de pessoal e recursos em outros setores civis. Rybakova e outros alertaram que o complexo militar industrial terá que ser contido em algum momento. Quando isso ocorrer, uma recessão quase sempre seguirá. Alexander Kuzmin, líder de um centro econômico russo, confirmou isso. Ele disse que o clima econômico atual é uma situação sem saída
difícil de resolver e sem clareza de como lidar. Desde então, a Rússia depende do complexo militar industrial para sobreviver, mas ele consome sua economia internamente. Não existe saída, caminho ou plano que leve a um resultado equilibrado e administrável. Não importa o que a Rússia decida fazer, o desastre vai acontecer e a recessão é inevitável. Quando a recessão chegar, o Kremlin enfrentará questões mais graves, como cortes na produção e lucros, desemprego maior e salários reduzidos em todos os setores. Em um nível ainda mais profundo, o povo russo se veria ainda mais fraco e mais pobre do que jamais poderia imaginar. E muitos perceberão facilmente a ligação entre a guerra e o agravamento de sua situação, colocando a culpa por seus problemas diretamente nos pés do presidente Putin. Isso é algo que especialistas vêm prevendo há muito tempo. Desde o início da guerra, fala-se de uma recessão russa iminente ou inevitável. Muitos analistas já previam isso devido às sanções e ao bloqueio de ativos estrangeiros. Em outras palavras, eles esperavam que o Ocidente forçasse efetivamente uma recessão à Rússia. Quando a recessão ocorrer, será resultado direto da imprudência, arrogância e erro de julgamento de Putin, criada pelo próprio Kremlin. Agora há poucas dúvidas de que a recessão virá. As únicas perguntas que restam são quando ela ocorrerá e quão grave será. Segundo Rybakova, isso também depende do Kremlin. Quanto mais o Kremlin investir em defesa, maior a bolha e piores as consequências. Ao mesmo tempo, continuar investindo nas Forças Armadas é a única opção que resta para adiar a recessão por mais algum tempo. Mais uma vez, isso ecoa o dilema mencionado por Kuzmin. Presos em um buraco sem saída. O plano da Rússia é seguir cavando. A única outra maneira de a situação ser um pouco menos dramática para o Kremlin seria se ele conseguisse aliviar algumas das sanções impostas contra ele. Baranov argumenta que, se conseguisse isso, o Kremlin poderia sair da situação atual com mais facilidade. Assim, ele poderá retomar o comércio com várias nações, ampliando exportações e importando bens e serviços necessários. Com mais dinheiro entrando no país, vindo de outras nações, a pressão sobre vários setores pode ser aliviada. Para isso, o Kremlin precisaria aceitar um cessar-fogo ou acordo pacífico que atenda a todos. Até o momento, demonstrou pouco interesse, com Putin e outros do Kremlin recusando todas as chances de se reunir com o presidente ucraniano. Vladimir Zelensky e líderes mundiais debatem detalhes de um acordo de paz realista. E assim, a guerra continua. E a economia russa em queda livre se aproxima cada vez mais do caos total e absoluto. Agora, você pode aprender mais sobre como uma economia enfraquecida e o progresso mínimo nas linhas de frente estão enfraquecendo o controle de Putin sobre o poder. Neste vídeo, analisamos como, após 25 anos no poder, o presidente russo enfrenta seu maior desafio. Confira este vídeo e veja como até aliados próximos e grandes apoiadores de Putin começaram a se voltar contra ele. Com um apresentador da televisão estatal russa admitindo que a Ucrânia nunca vai cair. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber em primeira mão as principais notícias e novidades sobre a guerra Rússia-Ucrânia e outros conflitos globais.